Pausas. Por que é tão importante a gente ter algumas pausas? Olá, 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 tudo bem com você? Espero que sim. Aqui é a Aline Gonçalves e hoje nós vamos falar sobre pausas e como elas são tão importantes na nossa vida. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito e já deixar o seu like aqui embaixo. Por que eu decidi falar sobre pausas nesse primeiro vídeo de 2026? Porque eu fiz uma pausa e eu dei um pause aqui em alguns vídeos do canal. Então, eu estava pensando sobre isso, sobre algumas coisas da minha vida, de como estava sendo a minha vida. Ainda estou também pensando sobre muitas decisões que quero tomar esse ano de 2026, porque sim, você pode mudar sua vida a qualquer momento, você pode planejar a sua vida ou decidir aquilo que você quer a qualquer momento. Mas o começo de ano, o começo de ano, geralmente são umas datas que nos motivam mais, porque parece que a gente está virando realmente a página de um capítulo da nossa vida, né? Como se os anos fossem os capítulos e a cada ano a gente virasse. E um dos últimos vídeos que eu coloquei aqui no canal foi essa questão de sempre estar vendo aquilo que eu quero mesmo, sabe? A cada semana ter uma programação ali para eu ver o que eu realmente quero. Dentro dessas reflexões, me veio uma coisa dessa questão de pausas, porque muitas vezes a gente fica numa vida em que a gente tem muitos afazeres hoje em dia. A tecnologia ela tá aí nos auxiliando, mas também eu percebo que a gente está cada vez mais acelerado. E isso aconteceu muito comigo ano passado. Isso foi uma das reflexões que eu tive, que eu não quero que esse ano seja dessa forma também. Tão corrido, tão acelerado, com tantas coisas para fazer. Então, algumas coisas eu decidi. Eu decidi que, principalmente agora nesse começo de ano, eu quero desacelerar e eu quero realmente pensar aquilo que eu desejo para viver nesse ano. E isso inclui essa questão das pausas, porque muitas vezes a gente não deixa com que as coisas evoluam, com que as coisas cresçam, porque a gente fica nessa ânsia de viver sempre uma coisa nova, um novo prazer, um novo imediatismo, né? Tem essa questão. E eu estava assistindo até um vídeo, isso é uma das coisas também que eu quero diminuir. Eu consumo muito conteúdo e eu percebi que eu não estava fazendo nada com esse conteúdo e aquilo só fica acumulado e não me faz bem, porque assim, eu acumulo, né? É como se você bebesse muita água, mas não desse tempo do seu sistema absorver essa água. E isso vai causando outros problemas. Mas em um desses vídeos que eu estava assistindo, uma coisa foi muito interessante que o, a pessoa do vídeo estava falando, é o seguinte, né? Que ele estava falando sobre leitura. Ele fala, né? Eu acho que se você não tá a fim de continuar uma leitura, você deve parar. Mas eu também defendo, e muito, a parte de que a leitura não está fluindo, mas eu vou concluir esse livro, mas não porque não, porque só mais uma coisa. Não, é só para treinar a minha mente, o meu cérebro, a terminar as coisas. E eu reparei que muitas vezes, o que acontece? Eu começo uma coisa e não termino. E aí eu já quero estar em outra, quero estar vivendo outra coisa. Ai, não tá dando certo isso aqui, como falou que ia ser feito, ou como eu imaginei na minha mente que ia ser certo e que já ia estar dando tal resultado que eu queria. Então eu já tô pulando para outra coisa. E talvez essa questão da pausa, ela seja esse momento em que eu falo, tudo bem, não tá dando o resultado que eu quero, mas eu sei que eu estou indo no caminho certo. Tá aqui, eu consigo analisar, eu consigo parar um pouquinho, refletir, deixar isso assentar. Porque quando a gente não faz essas pausas, a gente não deixa que a ideia, a energia se assente
na gente, sabe? Não deixa as coisas fluírem. E um dos livros que eu estou lendo, eu vou trazer aqui conteúdos dele que eu achei muito interessante, é um livro que se chama 10% Mais Feliz, e é um jornalista que fala sobre meditação de gente para gente, né? Então ele conta a história dele de como foi colocar a meditação na vida dele, ele conta as dúvidas, as experiências que ele teve, e eu tô achando muito interessante, porque uma das coisas que ele até cita no livro, tem muitas coisas interessantes nesse livro, que ele cita é essa questão da gente dar pausas para o nosso subconsciente fazer as ligações que a gente precisa. O problema não é a questão de você, eu tô consumindo muito conteúdo, tô muito aplicada, mas é a questão que às vezes você não tá dando essas pausas para que você consiga realmente absorver aquilo que você precisa e fazer as ligações. Por quê? Às vezes alguma coisa que a gente aprende aqui, se a gente der o tempo, um tempinho, não tô falando para você esperar a vida toda, porque tem gente que para a vida e fica esperando a vida toda. Mas eu tô falando, dá um tempo para você também ligar outras coisas àquilo. Liga uma coisa na outra e aí você chega a uma conclusão e algumas decisões que mudam a sua vida. Por isso, as pausas. E eu falo pausas no seu dia a dia. Então, eu tenho 5 minutos que eu tô esperando alguma coisa. Sei lá, eu tô esperando esquentar minha comida no micro-ondas. Ao invés de eu pegar o meu celular para fazer alguma coisa, para me distrair, eu posso usar esse tempo para simplesmente olhar ao meu redor. Simplesmente deixar o tempo ali, não ficar e nem pensar, nossa, tá demorando para esquentar, ou nossa, que rápido. Simplesmente entrar na contemplação do momento presente e ficar no momento presente. Eu tô esperando carregar um vídeo, sei lá, para assistir. E eu tô com meu celular aqui, eu vou pegar meu celular. Não, pra quê? Espera carregar. A gente às vezes fica nessa de, eu não quero me sentir entediado. Só que o tédio hoje em dia, ele tá raro. As pessoas não sentem mais o tédio, porque elas estão o tempo todo com estímulo. E isso é uma das coisas que eu preciso treinar. Por quê? Porque realmente, esses dias eu falei, nossa, Aline, você está viciada. Tem que dar uma parada, tem que refletir mesmo se é isso. Consumir conteúdo é bom, é legal, só que você precisa também esperar com que esse conteúdo que você está consumindo te ajude e não ficar colocando conteúdo em cima de conteúdo. Então, um dos hábitos até que eu estabeleci esse ano é ler mais, mas não no intuito de absorver só o conhecimento. Inclusive, eu coloquei muitos livros de entretenimento, só para me divertir mesmo, de outros gêneros além do desenvolvimento pessoal, espiritualidade. Por quê? Para ter esses tempos de, deixa eu ler um livro só para me divertir, porque depois de um tempo eu comecei a parar com isso. Então, eu coloquei na minha lista desse ano para ler mais livros de ficção, de fantasia, que eu gosto muito, de romance e vários gêneros também. Inclusive, quero colocar até alguns gêneros que eu não estou acostumada para ser um desafio mesmo, para conhecer. E aí eu falei assim, suspense eu já comecei ano passado, né? Que eu nunca fui de ler suspense nem nada. E aí eu falei assim, eu quero ler um pouco de suspense. E esse ano talvez vou me aventurar no terror, mas ainda estou pensando, porque eu realmente não gosto desse gênero. Mas eu vi algumas indicações de autores muito famosos, assim, e que dizem que a escrita dele é muito boa. E aí eu quero me aprofundar também em alguns clássicos. E aí a leitura, para mim, vai ser um pouco para desligar das telas, porque eu vejo que eu estou muito nas telas, e isso me causa uma certa ansiedade, e ao invés de me ajudar, tá me prejudicando. Então, eu quero substituir um pouco dessa leitura para tirar um pouco o celular, as telas, e ler com mais calma também, ler com para me trazer para o presente, porque a leitura ela traz você também para o presente. E quando você faz
alguns tipos de leituras, mas eu tô falando do livro de autoconhecimento, né? Que é onde eu gosto de ler e tirar alguns ensinamentos para aplicar na minha vida também. Aquela leitura mais ativa. Então, aquela leitura em que você faz marcações, aquela leitura em que você escreve sobre o que você está lendo, aquelas leituras que você também ensina para as outras pessoas. Então, muitas vezes, o que eu passo para vocês de livros aqui no canal, que eu estou lendo um trecho, explicando, trazendo alguma coisa de um livro, além de contribuir para o conhecimento de vocês, eu contribuo para o meu conhecimento e fixação, porque isso me ajuda a fixar mais o conhecimento. Então, eu vejo que os livros, a leitura também são essas pausas que eu posso fazer de uma forma mais tranquila, mais dinâmica. E pausas, assim, que eu falo durante o dia, igual eu falei, 5 minutinhos que eu tô ali, que eu vou contemplar. Finais de semana, algum dia, assim, vou escolher um sábado, domingo, para não mexer mesmo no celular e nem ficar muito em tela. Ver outras coisas também que me trazem mais para o presente, como o crochê que eu faço. Agora eu também comecei um bordado, colagens. São hobbies assim que te traz mesmo para o presente e ele te dá uma pausa mental. Você tá ali mexendo com os materiais manualmente, mas ele te traz uma pausa mental, porque dependendo do que você está fazendo, em uma colagem, um crochê, né? Que às vezes crochê você tem que pensar bastante também em algumas coisas, mas é alguma coisa assim que você já sabe, que tá fácil, que você já entende ali, e a sua mente fica mais leve, e aí você começa a manusear mesmo, trazer a textura, trazer a questão do movimento do que você tá fazendo, e te traz essa sensação de eu estou aqui, eu estou no presente. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito. E me conta aqui, quais pausas você quer colocar, se você pensou assim, nossa, poxa, é uma boa ideia. Quando que você vai colocar essas pausas na sua vida para deixar sua mente mais leve, mais centrada, mais aqui no agora? Um beijo e até o próximo vídeo.